Ela olhou para a geladeira quase vazia e para os 3 filhos esperando um milagre de Natal. Tinha apenas R$ 20, um pacote de macarrão e meia dúzia de ovos. Mas o que aconteceu naquela noite, quando decidiu dividir o pouco que tinha com quem bateu na porta, transformou aquela ceia na mais abundante que já viveram. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que fartura não se mede em quantidade, mas em coração. Antes de começar, já deixa o like agora para essa história alcançar mais pessoas que precisam lembrar o verdadeiro sentido do Natal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Compartilha com alguém que está passando dificuldade financeira e precisa de esperança. E comenta aqui embaixo. Qual foi o Natal mais simples, mas mais especial da sua vida? Joana tinha 35 anos e era mãe de 3 filhos. Miguel, de 12, Sofia, de 9, e o pequeno Gabriel, de apenas 5. Vivia numa casa alugada simples na periferia de uma cidade do interior. O marido tinha ido embora há 2 anos, deixando promessas vazias e uma conta bancária zerada. Desde então, ela sustentava a família sozinha com trabalhos informais, faxinas, costuras, bicos que apareciam. Aquele dezembro tinha sido especialmente difícil. Uma das patroas para quem fazia faxina viajou e não precisou mais dela. Outra atrasou o pagamento. O dinheiro da costura mal dava para o aluguel. Quando chegou a véspera de Natal, Joana fez as contas e viu que tinha exatos R$ 20 na carteira, um pacote de macarrão no armário, meia dúzia de ovos e um pouco de óleo. Nada de peru, de farofa, de sobremesa. Só o básico do básico. As crianças tinham passado o mês inteiro vendo propagandas de Natal na televisão dos vizinhos, ouvindo os colegas na escola falarem de presentes, ceias e viagens. Miguel, o mais velho, já entendia que a situação estava difícil e fingia não ligar. Sofia chorava escondido embaixo do cobertor. Gabriel, inocente, ainda esperava que Papai Noel trouxesse pelo menos um carrinho. Joana sentia o peito apertar toda vez que via os olhos deles. Naquela manhã de véspera de Natal, ela acordou antes do sol nascer, com o peso da responsabilidade esmagando o peito. Sentou na beira da cama, olhou para o teto rachado e conversou com Deus como quem conversa com um amigo ausente. Pediu força, criatividade e um jeito de fazer aquele dia ser especial apesar de tudo. Não pediu milagre financeiro. Pediu apenas paz no coração para aceitar o pouco e transformá-lo em suficiente. Levantou-se, preparou um café ralo para economizar, acordou as crianças com beijos na testa. Miguel abriu os olhos e logo perguntou se ia ter ceia. Ela respondeu com um sorriso forçado. Vai ter sim, filho. Vai ter sim. Mas por dentro, a angústia apertava. Como transformar macarrão e ovos em festa? Como competir com as mesas fartas que os amigos das crianças iam ter? Como segurar a frustração nos olhinhos deles? Decidiu que a solução estava em fazer da preparação um evento. Chamou os 3 para a sala e anunciou. Hoje vocês vão me ajudar a fazer o Natal mais especial que a gente já teve. Não vai ser igual aos outros, vai ser do nosso jeito, com as nossas mãos, com o nosso amor. Miguel franziu a testa desconfiado. Sofia perguntou se ia ter presente. Gabriel pulou animado só de ouvir a palavra Natal. Joana explicou que presente ia ser diferente esse ano. Cada um ia fazer algo para o outro. Miguel podia desenhar para os irmãos, Sofia podia inventar uma história. Gabriel podia fazer um desenho. O valor não estava no que custava, mas no que significava. As crianças ficaram em silêncio por alguns segundos, processando. Então Sofia teve uma ideia. E se a gente decorasse a casa com coisas que a gente fizer? A mãe sorriu de verdade pela primeira vez naquele dia. Passaram a manhã inteira cortando o papel que Joana guardava, fazendo estrelinhas, anjos, flocos de neve. Miguel, habilidoso com as mãos, criou uma guirlanda com galhos secos que catou no terreno baldio e amarrou com barbante. Sofia pintou desenhos de Natal com canetinhas velhas e colou pelas paredes. Gabriel, com a coordenação limitada de uma criança de 5 anos, fez bolas amassadas de papel alumínio que brilhavam quando a luz batia. A casa, que de manhã parecia apenas pobre, agora estava cheia de vida. Não era decoração cara, mas era feita com intenção. Cada pedacinho de papel colado representava esperança.
Joana olhava tudo com orgulho misturado com dor. Orgulho do que conseguiam criar do nada. Dor de saber que lá fora, outras crianças estariam abrindo brinquedos caros enquanto os dela abriam apenas sorrisos incertos. No meio da tarde, quando estava terminando de arrumar a mesinha que serviria de ceia, ouviu uma batida na porta. Era a vizinha, Dona Célia, uma senhora de uns 60 anos que morava sozinha na casa ao lado. Viúva há 10 anos, conhecida por ser ranzinza, mas de coração bom, ela trazia nas mãos um pratinho coberto com um pano de prato bordado. Olhou para Joana com aquela mistura de compaixão e respeito que só quem já passou dificuldade consegue ter. Joana, fiz uns biscoitinhos simples aqui e pensei em você e nas crianças. Sei que tá difícil, né, minha filha? Ano passado também foi assim para mim quando meu irmão adoeceu e gastei tudo com remédio. A gente se vira como pode. Aceita aí, não é grande coisa, mas é feito com carinho. Joana sentiu os olhos arderem e a voz falhar. Dona Célia, a senhora não precisava. Muito obrigada mesmo de coração. A vizinha deu um tapinha carinhoso no ombro dela. Precisava sim, porque ninguém deve passar Natal sozinha ou achando que não tem nada. Você tem 3 filhos lindos, tem saúde e tem força. E tem vizinhos que ligam. Isso já é mais que muita gente rica tem. Aquelas palavras caíram como bálsamo em ferida aberta. Joana abraçou Dona Célia apertado, sentindo o cheiro de sabonete de coco e talco que a senhora sempre usava. As crianças correram até a porta ao ouvirem a voz de Dona Célia. Ela era conhecida por ser séria, mas adorava as crianças da rua. Deu um biscoito para cada um provar na hora. Gabriel mordeu e abriu um sorriso enorme. Tá gostoso, vovó Célia. A senhora riu, tocada pelo apelido improvisado. Pode me chamar assim sim, benzinho. Hoje todo mundo é família. Ela se despediu acenando e prometendo que, se precisassem de qualquer coisa, era só bater na parede que dividia as 2 casas. Joana colocou os biscoitos num pratinho e os posicionou no centro da mesinha. Agora já tinha algo doce para a ceia. As crianças estavam empolgadas. Miguel comentou: Mãe, já tá ficando bonito. Sofia completou: E tem biscoito. Gabriel, pragmático como toda criança pequena, perguntou: Mas vai ter macarrão também, né? A mãe garantiu que sim, que logo mais ia cozinhar. O alívio nos rostinhos era visível. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, outra batida veio. Dessa vez era seu Raimundo, o dono do mercadinho da esquina. Homem de uns 50 anos, barrigudo, sempre com boné e avental, conhecido por ser durão, mas justo. Estendia uma sacola de plástico com o logo desbotado do mercado. Joana, separei umas coisinhas aqui que iam vencer amanhã. Não é muito, mas tem refrigerante, pacote de salgadinho e umas frutas. Não queria jogar fora. Joana sabia que aquilo não era verdade. Conhecia seu Raimundo há anos. Sabia que ele era cuidadoso com validade e nunca deixava produto vencer. Aquilo era generosidade disfarçada de praticidade para não constranger. Seu Raimundo, o senhor não precisava, sério. Ele deu de ombros constrangido. Precisava sim. Senão minha consciência não me deixava comer a minha ceia em paz sabendo que tem criança aqui do lado sem nada. Vai, pega logo. Ela aceitou agradecendo com a voz embargada. Dentro da sacola havia um refrigerante de 2 litros, um pacote grande de salgadinho, 4 maçãs vermelhas brilhantes e 3 bananas maduras no ponto. Para uma família que contava centavos, aquilo era riqueza. As crianças vibraram ao ver o refrigerante. Miguel gritou: Mãe, refrigerante, de verdade. Sofia pulou batendo palmas. Gabriel correu para abraçar seu Raimundo, que se atrapalhou todo, não acostumado com manifestações de carinho. Seu Raimundo baixou a voz e falou apenas para Joana ouvir. Sei que tá difícil, mas você é trabalhadora, honesta, cria bem esses meninos. Deus vê isso. Não desanima não. Ano que vem melhora. E se precisar de alguma coisa no mercado e não tiver dinheiro na hora, pode anotar na caderneta que a gente acerta depois. Joana segurou a mão dele com força. O senhor não sabe o quanto isso significa. Ele apenas acenou, deu meia volta e foi embora assobiando uma música de Natal.
Agora a mesa estava realmente ganhando forma. Macarrão, ovos, biscoitos, refrigerante, salgadinho, frutas. Não era a ceia dos sonhos, mas era infinitamente mais do que Joana tinha pela manhã. Chamou as crianças e, juntos, arrumaram tudo com capricho. Miguel dobrou guardanapos de papel que tinham sobrado de um aniversário antigo. Sofia fez cartõezinhos com o nome de cada um para marcar os lugares. Gabriel organizou as frutas numa tigela velha como se fossem joias raras. Quando o relógio marcava 7 da noite, tudo estava pronto. A mesinha pequena de 4 lugares, coberta com uma toalha velha, mas limpa e passada, agora sustentava não apenas comida, mas esperança. Joana acendeu 2 velas que tinha guardado. Não por romantismo, mas porque a luz natural já tinha ido, e economizar energia era necessário. Mas as velas deram um toque especial, fazendo sombras dançarem nas paredes decoradas pelas crianças. Ela chamou Miguel, Sofia e Gabriel. Pediram para sentarem ao redor da mesa. A mãe ficou de pé por um momento, olhando para aqueles 3 rostinhos iluminados pela luz dourada das velas. Sentiu uma onda de amor tão grande que quase não cabia no peito. Estendeu as mãos. Vamos agradecer antes de comer? As crianças deram as mãos, formando uma corrente ao redor da mesa. Joana fechou os olhos e começou a orar. Deus, obrigada pelo que temos. Sei que parece pouco, mas é tudo o que precisamos para essa noite. Obrigada pelos vizinhos que apareceram hoje, pela dona Célia e pelo seu Raimundo, que foram instrumentos da tua bondade. Obrigada porque meus filhos têm saúde, porque temos um teto, porque estamos juntos. Que esse Natal seja sobre amor, não sobre o que falta, que a gente aprenda a ver riqueza no simples. Amém. As crianças repetiram amém em coro. Estavam prestes a começar a comer quando ouviram uma terceira batida na porta. Joana franziu a testa, surpresa. Já era noite, quem seria? Levantou-se e pediu para as crianças ficarem sentadas e foi até a porta com cuidado. Abriu apenas uma fresta. Do lado de fora estava um homem magro de uns 40 anos, roupas sujas e rasgadas, mochila velha nas costas, barba comprida e desgrenhada. O rosto queimado de sol e marcado por rugas de preocupação. Ele tirou o boné como sinal de respeito. Boa noite, senhora. Me desculpe incomodar nessa hora, mas a senhora teria um pouco de água? Estou andando há horas, venho da cidade vizinha. Estou procurando trabalho. Vi a luz da sua casa e pensei que talvez pudesse me ajudar. A voz dele era cansada, quase derrotada. Joana olhou para ele, depois olhou para trás, para a mesinha onde os filhos esperavam. A primeira reação foi pensar: mal tenho para os meus, como vou dividir? Se der água, ele vai embora. Se oferecer comida, não vai ter o suficiente. As crianças vão ficar com fome. Mas algo dentro dela, uma voz que parecia vir de muito longe, talvez da mãe que tinha criado ela com pouco, mas sempre dividindo, falou mais alto que o medo. Entra. Vou te dar água e, se quiser, tem comida também. Não é muito, mas tem. O homem arregalou os olhos, incrédulo. A senhora tem certeza? Não quero atrapalhar, sério. Vi que tem crianças. Não quero tirar comida delas. Joana balançou a cabeça com firmeza. Se Deus colocou você na minha porta hoje, é porque tem que estar aqui. Entra. Ele entrou devagar, como quem pisa em terreno sagrado, tirando o boné e segurando com as 2 mãos na frente do corpo. Gesto de humildade e respeito. Miguel, do fundo, tinha ouvido a conversa. Levantou-se e gritou: Mãe, chama ele para comer com a gente. Sofia e Gabriel viraram para a porta, curiosos. O homem ficou sem jeito. As crianças são generosas, que Deus abençoe. Mas eu não quero. Joana o interrompeu. Você vai comer sim, e não discute comigo. Ela sorriu, e aquele sorriso quebrou a tensão. O homem deixou escapar um riso nervoso e aceitou. Qual é seu nome? Joana perguntou enquanto pegava um copo, enchia de água e oferecia. Ele bebeu em goles longos, desesperados. Sou o Antônio, senhora. Antônio da Silva. Prazer. Joana apertou a mão dele. Prazer, Antônio. Eu sou a Joana e esses são meus filhos. Miguel, Sofia e Gabriel. Daqui a pouco a gente come.
Você quer lavar o rosto e as mãos primeiro? Ele agradeceu com a voz embargada. Ela mostrou o banheiro pequeno, deu uma toalha limpa. Enquanto Antônio estava no banheiro, Joana voltou para a mesa e olhou para a comida. Ia ter que dividir ainda mais. Pegar mais água para esticar o macarrão, fazer as omeletes menores, cortar os pedaços de biscoito em porções ainda menores. Miguel percebeu a preocupação. Mãe, a gente divide. Não tem problema. Sofia concordou. Mãe. Ele tá com fome. Gabriel, sem entender completamente a gravidade, apenas disse. Ele pode sentar aqui do meu lado? Joana sentiu os olhos arderem novamente. Seus filhos, mesmo com pouco, estavam dispostos a dividir. Aquilo era educação que dinheiro nenhum comprava. Puxou um banquinho velho do canto, ajeitou na mesa o melhor que pôde, pegou um prato a mais. Quando Antônio voltou, com o rosto limpo e o cabelo molhado preso para trás, parecia um pouco mais humano, um pouco menos fantasma. Sentou no banquinho com cuidado, como se tivesse medo de quebrar a cadeira ou o momento. Joana serviu a comida, fazendo malabarismos para que todos tivessem um pouco. O macarrão, temperado apenas com alho, óleo e sal, foi dividido em 5 pratos. As omeletes, feitas com os 6 ovos esticados com um pouco de farinha e água, cortadas em fatias finas. Os biscoitos de Dona Célia repartidos. O salgadinho dividido, o refrigerante servido em copos pequenos. As frutas, cortadas e compartilhadas. Não havia fartura, mas havia partilha. Antônio olhava para o prato com uma reverência que as crianças não entendiam completamente. Para elas, aquilo era pouco. Para ele, depois de dias comendo quando aparecia e dormindo onde dava, aquilo era banquete. Levou a primeira garfada devagar, mastigou com cuidado, engoliu. E então as lágrimas começaram a cair, silenciosas, descendo pelo rosto limpo. Ele tentou disfarçar, limpando rapidamente, mas era impossível esconder. Gabriel, sentado ao lado, tocou o braço dele. Tio, por que tá chorando? Antônio sorriu entre as lágrimas. Porque faz muito tempo que eu não sento numa mesa com gente de verdade, pequeno. Faz muito tempo que alguém me trata como gente e não como problema. Joana sentiu um aperto no peito. As crianças ficaram quietas, processando aquilo. Miguel perguntou. O senhor não tem família? Antônio respirou fundo, tentando controlar a emoção. Tinha. Tenho. Mas a gente se perdeu. Eu perdi o emprego há uns 2 anos numa fábrica que fechou. Depois minha esposa me deixou, levou os filhos. Eles moram longe agora com a família dela. Tentei segurar tudo, mas não deu. Perdi a casa. Perdi o rumo. Perdi a mim mesmo. Desde então tô andando de cidade em cidade, procurando o recomeço. Mas as portas vão se fechando. A gente fica invisível quando fica pobre. Sofia, com os olhos arregalados, perguntou. E seus filhos? O senhor sente falta? Antônio engoliu em seco. Sinto todos os dias, menina. Todo Natal eu penso neles. Se estão bem, se tem comida, se alguém tá cuidando direito, se lembram de mim. A voz dele quebrou no final. Joana estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dele. Eles lembram. Filho não esquece pai. E um dia vocês vão se encontrar de novo. Ele balançou a cabeça duvidando. Não sei se mereço. Falhei como pai, como marido, como homem. Joana respondeu firme. Todo mundo falha, Antônio. Mas Deus não desiste da gente. E enquanto a gente tá vivo, tem chance de consertar. Você tá aqui hoje nessa mesa não é por acaso. É porque ainda tem propósito. As palavras penetraram fundo. Ele assentiu devagar, limpando mais lágrimas, tentando recuperar a compostura. Continuaram comendo, agora em silêncio mais confortável. Gabriel ofereceu metade do seu biscoito para Antônio. Toma, tio. É gostoso. Antônio aceitou com um sorriso trêmulo e comeu devagar, saboreando cada migalha. Sofia desenhou um anjinho num pedaço de papel e entregou para ele. Isso é para você guardar e lembrar que tem anjo cuidando. Ele guardou no bolso da camisa com cuidado de quem guarda tesouro. Depois da ceia, sentados na sala pequena e modesta, Antônio contou mais da sua história. Falou das cidades que tinha passado, dos trabalhos temporários que conseguia às vezes,
das noites frias dormindo em praças e terminais. Falou dos sonhos que ainda guardava, mesmo parecendo impossíveis. Voltar a trabalhar, alugar um quarto, reencontrar os filhos. Miguel ouvia fascinado, fazendo perguntas. Sofia desenhava enquanto ouvia. Gabriel adormeceu no sofá, cansado da emoção do dia. Joana perguntou se Antônio tinha para onde ir dormir naquela noite. Ele confessou que o plano era ir até a rodoviária e dormir numa das marquises, lugar que os guardas geralmente não expulsavam na noite de Natal. Ela olhou para o sofá velho de 2 lugares, pequeno demais, mas melhor que concreto gelado. Você pode dormir aqui no sofá hoje. Amanhã a gente vê. Não é grande, não é confortável, mas é melhor que a rua. Antônio tentou recusar, dizendo que já tinha recebido demais, que não queria abusar. Mas Joana foi firme. Não é abuso. É Natal. Ninguém merece passar Natal sozinho na rua. Ele engoliu em seco, aceitou, e pela 3ª vez naquela noite chorou. Dessa vez, não tentou esconder. Deixou que as lágrimas viessem, aliviando anos de dor acumulada. Miguel, sem jeito, deu um tapinha no ombro dele. Fica tranquilo, tio. Aqui a gente se ajuda. Naquela noite, as crianças ficaram acordadas até mais tarde que o normal. Antônio contou histórias dos lugares que tinha passado. Praias do litoral, serras geladas, cidades históricas, pequenos povoados. Falou de pessoas gentis que tinha encontrado e de outras nem tanto. Falou de trabalhos que fez. Pedreiro, ajudante de caminhão, catador de recicláveis, pintor, jardineiro. Falou dos sonhos que guardava. Um dia ter uma casinha, plantar verduras no quintal, talvez ter um cachorro. As crianças bebiam cada palavra. Para elas, acostumadas apenas com a realidade da própria rua, aquilo era quase uma aula de geografia e vida. Sofia perguntou se ele tinha medo quando dormia na rua. Antônio respondeu com honestidade. Tenho sim. Medo de ser roubado, de ser agredido, de adoecer e não ter ninguém para ajudar. Mas também já aprendi que existem pessoas boas em todo lugar. Igual aqui hoje. Vocês me salvaram, sabiam? Miguel, curioso, perguntou o que ele mais queria naquele momento. Antônio pensou um pouco. Além de reencontrar meus filhos, acho que queria sentir que ainda sirvo para alguma coisa, que não sou apenas um peso, um problema. Queria trabalhar de novo, ganhar meu dinheiro honesto, andar de cabeça erguida. Joana, que ouvia tudo do canto da sala enquanto arrumava as coisas, disse: Você serve para muita coisa, Antônio. Já serviu para ensinar meus filhos hoje que todo mundo merece dignidade. Eventualmente, as crianças foram desligando. Sofia bocejou primeiro, depois Miguel. Joana colocou Gabriel, que já dormia no colchão que dividia com os irmãos no quarto pequeno. Voltou para a sala e entregou um cobertor para Antônio, um travesseiro velho, mas limpo. Ele agradeceu mais uma vez, já sem palavras suficientes. Ela apenas sorriu. Dorme bem. Amanhã a gente conversa sobre onde você pode ir atrás de trabalho. Tenho uns conhecidos. Vou te dar endereços. Na madrugada, Joana acordou com sede. Foi até a cozinha e viu que Antônio ainda estava acordado, sentado no sofá, olhando para o teto. Ela se aproximou. Não consegue dormir? Ele balançou a cabeça. Não. Não é o sofá. É que... Faz tanto tempo que eu não durmo num lugar onde me sinto seguro. E vocês que mal têm alguma coisa me trataram melhor que gente rica que já cruzei. Isso mexe com a gente. Joana sentou numa cadeira perto. A gente não tem muito mesmo, mas tenho bastante para compartilhar. Minha mãe sempre dizia que riqueza não tá no que você guarda, tá no que você divide. E hoje eu vi isso acontecer. Tinha macarrão e ovo para 4, virou para 5. Tinha biscoito que ia ficar guardado, foi compartilhado. No fim, todo mundo comeu e ninguém passou fome. É como se dividir multiplicasse. Antônio ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele continuou. Eu já tive dinheiro, sabe? Não era rico, mas ganhava bem. E naquela época eu passava por gente na rua e nem olhava. Pensava, se eu conseguir, eles também conseguem. Achava que mendigo era vagabundo.
Agora eu sou o mendigo. E descobri que ninguém escolhe isso. A vida vai empurrando, tirando um chão depois do outro até que você cai. E quando cai, o mundo te trata como se você não existisse. Ou pior, como se fosse uma ameaça. Joana suspirou. Eu sei. Quando o pai dos meus filhos foi embora e a situação apertou, senti o olhar das pessoas mudarem. Antes cumprimentavam, depois começaram a desviar, como se pobreza fosse contagiosa. Mas também encontrei gente boa, como Dona Célia e seu Raimundo. E hoje encontrei você. E acho que você também precisava chegar até essa porta para lembrar que ainda vale a pena continuar. Antônio sentiu os olhos arderem de novo. Acho que sim. Na manhã do dia 25, Joana acordou com cheiro de café. Estranhando, foi até a cozinha e encontrou Antônio tentando fazer café com o restinho de pó que ela tinha. Ele tinha arrumado a sala, dobrado o cobertor com cuidado, organizado os móveis. É o mínimo que posso fazer para agradecer, disse envergonhado. Ela sorriu. Você não precisa pagar nada, Antônio. Mas obrigada. Tomaram café juntos, conversaram sobre planos. Ele disse que ia seguir viagem naquele mesmo dia, tentar a sorte na cidade vizinha. Joana separou um pouco da comida que tinha sobrado, colocou numa marmita improvisada com um pote de sorvete vazio. Deu também o endereço de um conhecido que tinha uma oficina mecânica e talvez precisasse de ajudante. Escreveu num papel com letra caprichada o nome, endereço e telefone. Fala que foi eu quem indicou. Não garanto nada, mas pelo menos ele vai te receber. Antônio pegou o papel como quem recebe documento importante, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Antes de sair, ele abraçou cada uma das crianças que tinham acordado para se despedir. Para Miguel disse, cuida da sua mãe, rapaz. Ela é rara. Pro mundo pode parecer que ela não tem nada. Mas ela tem tudo. Coração grande, coragem, fé. Para Sofia, continua desenhando, viu? E desenhando gente. Porque você tem talento e sensibilidade. Um dia esses desenhos vão consolar muita gente. Para Gabriel, obrigado pelo biscoito, campeão. Foi o melhor biscoito da minha vida. E saiu, acenando até desaparecer na esquina. As crianças ficaram na porta, olhando ele ir embora. Miguel quebrou o silêncio. Mãe, será que a gente vai ver ele de novo? Ele. Joana abraçou os três. Não sei, filho, mas o importante é que a gente fez o que era certo. E o que a gente plantou hoje, de alguma forma, vai voltar. Talvez não da forma que a gente espera, mas vai. Deus não deixa a bondade sem resposta. Os dias passaram e a vida voltou ao ritmo apertado. Joana continuou fazendo faxinas, costurando, correndo atrás. As crianças voltaram às aulas depois do recesso. Miguel ajudava mais em casa, Sofia desenhava ainda mais. Gabriel crescia rápido demais. Eles não esqueceram o Natal. Comentavam vez ou outra sobre Antônio, especulando se ele tinha conseguido trabalho, se tinha reencontrado os filhos. Joana sempre terminava dizendo, vamos ter fé que sim. 2 dias depois do Natal, Joana estava costurando um vestido quando ouviu a campainha. Era o entregador dos Correios, uniformizado com uma caixa média nas mãos. Entrega para Joana de Souza? Ela confirmou, confusa. Não esperava a encomenda. Assinou o recibo, fechou a porta, colocou a caixa na mesa. As crianças, curiosas, cercaram. Abre, mãe. Miguel pegou uma tesoura, cortou a fita. Abriram juntos. Dentro havia mantimentos cuidadosamente embalados. Arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, café, leite em pó, biscoitos, achocolatado, chocolates, enlatados. E por cima de tudo, um envelope branco. Joana pegou com as mãos tremendo, abriu devagar. Dentro, um bilhete escrito à mão com letra torta, mas legível. Joana e filhos. Obrigado por me lembrarem que ainda existe bondade no mundo. Consegui o trabalho. Comecei ontem na oficina. Esse é só o começo. Logo mando mais. Antônio. Joana sentou no chão e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de confirmação de que tinha feito a escolha certa. As crianças pularam de alegria. Miguel abraçou a mãe com força. Sofia dançou pela sala. Gabriel gritou.
A gente ajudou o tio e o tio ajudou a gente. A matemática de Deus funcionava mesmo. Dividir tinha multiplicado. O pouco tinha virado muito. A generosidade tinha voltado como provisão. Se você chegou até aqui, preciso te perguntar algo que pode mudar tudo. Quando foi a última vez que você compartilhou não o que sobrava, mas o que fazia falta? Quando foi a última vez que abriu sua mesa, sua casa, seu coração para alguém que não podia retribuir? O que você acha que pode acontecer, não só na vida da pessoa, mas dentro de você, se fizer isso hoje? Conta nos comentários. Você já viveu um Natal simples, que foi mais especial que qualquer outro cheio de luxo?